E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Biodúvidas MG. Na aula de hoje sairemos um pouco do foco da resolução de exercícios, faremos no final alguns exercícios, mas vamos abranger um pouco a teoria. Hoje falaremos sobre ecologia, uma matéria muito abrangente, uma matéria muito cobrada no Enem e nos vestibulares. Beleza? Hoje começaremos com a introdução e na semana que vem já começaremos a matéria em si. Então, logo depois da vinheta, começaremos nosso vídeo. Inicialmente poderiam me perguntar, o porquê de se estudar ecologia? A ecologia é uma matéria multidisciplinar, tudo bem? Ela necessita de conhecimentos e pré-requisitos de outras disciplinas para você poder entendê-la. Por exemplo, você precisa de conhecimentos de zoologia para entender sobre animais. Você precisa de conhecimento sobre botânica para entender sobre plantas e sobre micro-organismos para entender de microbiologia, tudo bem? Então, todas essas disciplinas englobam a ecologia. Como também precisamos de conhecimento sobre morfologia, sobre o comportamento animal ou do ser vivo que você está falando, ou até mesmo dos meios e fatores abióticos. Precisamos ter conhecimento de tudo para termos um estudo adequado da ecologia. Galera, em nosso planeta nós encontramos uma grande variedade de ambientes, de paisagens, como também uma grande variedade de animais, plantas, micro-organismos e seres vivos, tudo bem? Então sabemos que é tudo muito variado. Nós temos um planeta heterogêneo, com diferentes ecossistemas que, consequentemente, vão abrigar fatores abióticos e bióticos distintos. Eles não são todos iguais, o que faz o nosso planeta muito rico em biodiversidade, tudo bem? E nós sabemos que as espécies, principalmente agora voltando um pouco mais para os fatores bióticos, elas conseguem viver em ambientes variados, tudo bem? Desde espécies que conseguem viver em ambientes muito frios, como em muito quentes. Aqui na foto podemos observar um urso polar, que no caso consegue viver em ambientes extremamente frios, como a Antártida e em geleiras, e tem algumas adaptações, como o tecido adiposo, que ajuda no isolamento térmico, e também pelos. E no caso dos cactos, uma característica muito interessante para se adaptar a ambientes quentes é evitar a dissecação e também ter um sistema de reserva de água muito interessante. Agora que já sabemos um pouco da heterogeneidade que nós encontramos no nosso planeta, nós vamos falar sobre ecologia propriamente dito, que vem do grego eco, oikos, que no caso significa casa, e no caso logia, que é o estudo, ou seja, o estudo da casa. Então, no caso, nós vamos estudar na ecologia o habitat onde esses indivíduos vivem, mas não só o habitat, o seu comportamento com indivíduos, ou seja, outros seres vivos, como também com os fatores do meio, ou seja, os fatores abióticos. Então, já prosseguindo aqui para o próximo slide, nós podemos observar que o primeiro a utilizar o termo ecologia foi Ernest Haeckel, em 1866, que ele designou basicamente o que nós falamos, que é o estudo entre a interação entre os seres vivos, entre eles mesmos, e também com o ambiente que os cerca. Aqui nós podemos observar na foto Ernest Haeckel, que utilizou alguns princípios também darwinistas para propor sua hipótese. Agora, galera, existem fatores que interferem na distribuição dos seres vivos. Entre eles, nós podemos citar os abióticos e os bióticos. Os abióticos são aqueles fatores externos, ou seja, aqueles fatores que não têm vida, ou seja, não são seres vivos. Nós podemos citar a água, temperatura, pH, salinidade e vários outros, que pela sua distribuição e disponibilidade, nós saberemos se o indivíduo vai conseguir se adaptar ao meio ou sobreviver ao meio onde ele está inserido. E no caso, os bióticos, você fala, uai, mas outros seres vivos interferem a distribuição de indivíduos em algum local? Sim, com certeza. Porque a partir do momento que você tem outros indivíduos vivendo no mesmo habitat, e mais possivelmente no mesmo nicho ecológico, ou seja, fazendo mesmas funções ou comportamentos, vamos colocar duas espécies que vivem no mesmo local e que apresentem nichos ecológicos semelhantes, elas podem competir por recursos, e essa competição sempre é negativa. Os dois vão sair perdendo, mesmo que um ganhe essa competição, tudo bem? Então, se você tem essa competição, nichos ecológicos iguais, ou seja, uma sobreposição de nichos, você vai ver uma interferência na distribuição dos seres vivos.
Essa imagem aqui a gente pode observar bem, ó. Na figura A aqui a gente pode observar os fatores bióticos, por exemplo, um jacaré, uma árvore, uma plantinha, tartaruga, sapo, peixe, fungos. E aqui na B a gente pode observar alguns fatores abióticos, como a luminosidade, também podemos observar a água, podemos observar o raio e tantos outros fatores que vão influenciar na distribuição dos seres vivos e também na adaptação deles ao meio. Galera, agora pulando para o próximo slide, vamos falar sobre os níveis de organização da ecologia. No caso, nós sabemos que a ecologia irá tratar mais da relação dos seres vivos entre eles e com a comunidade. Então, nós iremos tratar do organismo até a biosfera na ecologia. Já os outros níveis, desde átomo até sistema, é mais da biologia celular, histologia e anatomia, tudo bem? Mas vamos falar um pouco para deixar a aula ainda mais completa. A figura aqui mostra um átomo. O conjunto de átomos vai formar uma molécula. E as moléculas, quando se juntam, vão formar organelas, por exemplo, a mitocôndria, ou cloroplasto, ou retículo endoplasmático, seja a organela que você quiser. Aí, no caso, quando se juntam todas as organelas, vão formar a célula, tudo bem? Que é a unidade estrutural da vida e necessária para toda a vida. E no caso, quando você junta células que apresentam funções iguais, você forma um tecido, beleza? E a conjunção dos tecidos vão formar um órgão. E o conjunto de órgãos vão formar um sistema. Por exemplo, o sistema digestório é feito pelo conjunto dos órgãos e anexos do sistema digestório, beleza? Então, quando você une os sistemas, você vai formar um organismo. Quando você une tudo, sistema digestório, nervoso, respiratório, todos os sistemas, quando você unir, você forma um organismo, que é um indivíduo, beleza? De uma determinada espécie. Por exemplo, eu. Aí eu posso citar aqui, o que seria população? População nada mais é do que um conjunto de indivíduos da mesma espécie em uma determinada área, tudo bem? Então seria, por exemplo, eu e mais as pessoas que vivem aqui em casa. Já no caso, se eu fosse falar de comunidade, que é o próximo tópico, já é eu, as pessoas que vivem aqui em casa, e também outros seres vivos, tudo bem? De outras espécies. Quando nós juntamos mais de uma população, no caso, duas ou mais populações, nós formamos uma comunidade. E a partir do momento que nós temos essa comunidade, depois se forma o ecossistema. O que é o ecossistema? O conjunto dos indivíduos vivos, ou seja, os seres bióticos, com os indivíduos abióticos, ou seja, o meio, tudo bem? Então nós formamos assim um ecossistema. E, galera, o que é a biosfera? Que é o último nível de organização. Nada mais é do que o conjunto de ecossistemas. E nós sabemos que na nossa biosfera nós temos diversos ecossistemas com diversas espécies e uma diversidade biológica muito grande. Então, aqui nós podemos observar mais ou menos como é o nível de organização celularmente e também ecologicamente falando. Agora vamos para o próximo slide, que fala sobre alguns conceitos importantes para a ecologia. O primeiro e um dos mais importantes conceitos de ecologia é de habitat, tudo bem? O que é o habitat? Nada mais é do que o local onde essa espécie vive, tudo bem? E geralmente, quando você uma questão estiver te pedindo sobre habitat, ela vai estar falando sobre um local específico. Como, por exemplo, onde que o leão vive? O leão vive na savana, um dos locais. É claro que pode sobreviver em outros locais, mas o local, se a questão te falar, o leão vive na savana, tudo bem? Aí você está falando sobre um habitat, um local específico onde ele vive. E esse local ele deve proporcionar condições de vida para a espécie, tudo bem? Então, se não tiver condições de vida, não é um local bom para a espécie viver. Então, o habitat é uma forma seletiva também para as espécies. Aqui na figura nós podemos observar duas leoas, tudo bem? E essa vegetação é própria de savana, um local onde os leões vivem, o seu próprio habitat. Agora, indo para um dos últimos conceitos, um que se confunde muito com o habitat, que é nicho ecológico, que é todas as atividades que uma espécie realiza em uma determinada área, tudo bem? Nós podemos falar que seria a profissão daquela espécie, o que ela faz da vida, quais os processos, quais as funções que ela tem no ecossistema. O caso, alguns exemplos que nós podemos dar são os seus comportamentos, a forma de alimentação, o horário que ela costuma ficar mais ativa. Então seria isso o seu nicho ecológico. Um exemplo que nós podemos dar são as abelhas que vão às flores para fazer a polinização. Então, o nicho ecológico dela passa pela polinização, beleza? Que na outra figura nós já podemos ver algo complementar, que nós estamos falando também
em relação a nicho ecológico, que é a sobreposição de nichos. O que acontece? Duas espécies, eu até já tinha dito anteriormente para vocês no vídeo, duas espécies distintas têm o mesmo nicho ecológico ou há uma sobreposição de alguma parte do nicho ecológico delas. Nenhuma espécie geralmente vai ter o mesmo nicho ecológico. Então, geralmente vai haver uma sobreposição em alguma parte do nicho. E pode haver uma competição entre essas duas espécies. Se houver essa competição, as duas vão sair perdendo, porque nenhuma competição é totalmente positiva, apesar de que uma espécie sairá ganhando no final. Beleza? E aqui nós podemos observar essa figura aqui, esse conjunto, onde parte do nicho ecológico das duas sobrepõe, mas sabemos pela própria figura que a maior parte não sobrepõe, tudo bem? Então acontece uma competição interespecífica, ou seja, entre espécies distintas. Assim finalizamos a nossa teoria e vamos para a resolução dos exercícios. Questão 1 é da Universidade Federal do Pernambuco e diz o seguinte: ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente o quê? Galera, quando você diz onde uma espécie pode ser encontrada, como eu disse para você, está falando um local específico, no caso, está tratando de habitat. E o que ela faz no lugar, ou seja, sua profissão, no caso, nós estamos falando de nicho ecológico. Sendo assim, vamos analisar as alternativas. A única que poderia ser é essa letra B aqui, galera. Habitat e nicho ecológico. Tudo bem? Então, a questão 1 é a letra B. Questão 2 é da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mergulhando em águas costeiras, encontramos em uma rocha algas, cracas, anêmonas, estrelas do mar e ouriços do mar. Nós percebemos aqui que há uma grande gama de seres vivos e diferentes grupos de seres vivos. As algas produzem seu próprio alimento, são fotossintetizantes. As cracas ingerem com água seres microscópicos que nelas vivem. As anêmonas comem peixes pequenos que ficam presos entre seus tentáculos. Ela é um quinidário. As estrelas do mar prendem seus braços os moluscos contra a rocha e sugam o animal dentro da rocha. No caso, as estrelas do mar são equinodermos. Os ouriços do mar raspam a rocha com seus dentes, alimentando-se de detritos. A gente percebeu aqui, galera, que todos apresentam diferentes nichos ecológicos, tudo bem? Por que apresentam diferentes nichos ecológicos? Porque nenhum sobrepôs o nicho, nenhum se alimenta da mesma forma, nem vive da mesma forma. Todos, apesar de terem o mesmo habitat, todos estão vivendo nas águas costeiras, então há o mesmo habitat, mas os nichos ecológicos não sobrepõem, porque todos apresentam funções e processos de alimentação distintos. Em função do que foi descrito, pode-se afirmar que as algas e os animais citados apresentam diferentes nichos, perfeitamente, é a letra A. B, habitats, não, a gente sabe que eles apresentam os mesmos habitats porque vivem em águas costeiras. Mimetismo não seria. Competição, não está havendo competição, porque primeiro, os nichos ecológicos não estão sobressaindo, né? E biomas a gente sabe que não, porque estão vivendo no mesmo local. Então, como vão estar em biomas distintos? Então, seria 2, letra A. E a questão 3 da Unifesp, uma certa espécie de anfíbio consegue sobreviver em locais entre 18 graus Celsius e 30 graus Celsius de temperatura ambiente. Aí disse ponto 1 aqui. A temperatura média variando entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius, presentes em algumas matas litorâneas do sudeste brasileiro, torna o ambiente ideal para essa espécie viver. 2. Este anfíbio alimenta-se de pequenos invertebrados, principalmente insetos, que se reproduzem nas pequenas lagoas e poças de água abundantes no interior dessas matas. No texto, as informações 1, 2 e 3 referentes a essa espécie relacionam-se respectivamente a. Então a gente vai observar cada uma e dizer se é habitat, nicho ecológico ou o que for. Tudo bem? Então, a primeira, uma certa espécie de anfíbio consegue sobreviver em locais entre 18 graus Celsius e 30 graus Celsius de temperatura ambiente. Então, em algum momento que for um local específico, eles falam apenas que vivem em locais de 18 e 30 graus Celsius, não dizem um local específico. Ou seja, é uma forma de vida dela. É como ela vive em ambientes de 18 e 30 graus. Ou seja, seria necessariamente nicho ecológico. A1 é nicho ecológico. Ó, A2. A temperatura média variando entre 20 e 30 graus Celsius, repetiu lá em cima, presente em algumas matas litorâneas do sudeste brasileiro. Olha que o local, acabaram de nos dar um local específico, matas litorâneas do sudeste brasileiro.
torna o ambiente ideal para essa espécie viver. E ainda está falando que essa espécie está vivendo nesse local de matas litorâneas do Sudeste brasileiro. Ele deu um local específico para você. Sendo assim, é um habitat. Agora vamos observar a terceira e última. Esse anfíbio alimenta-se de pequenos invertebrados. Ó, só por aí você já matava. Primeiro, porque está falando de alimentação. É um tipo de comportamento, um tipo de forma de vida, tudo bem? Então, esses animais, eles apresentam, essa característica é o nicho ecológico, tudo bem? Porque a alimentação faz parte do nicho ecológico desse animal. Mas vamos continuar. Principalmente insetos se reproduzem nas pequenas lagoas e poças d'água abundantes no interior dessas matas. Seria nicho ecológico aqui por conta da alimentação, que é um processo de comportamento desses animais. Sendo assim, a resposta certa seria a letra E. Assim finalizamos nosso primeiro vídeo de teoria de exercícios. Espero que vocês gostem, espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida vocês podem me mandar aqui nos comentários do canal, ou também qualquer dúvida vocês podem mandar aqui pelo e-mail que está aqui, aqui ao lado, nessa figura, e também está aí o Instagram, tanto do canal Biodúvidas MG, como também o meu Instagram pessoal, Santana Neber. Tudo bem? Então fiquem com Deus, se inscrevam no canal, apertem o sininho de notificações, deixem um like e compartilhem para os amigos se gostarem. Fiquem com Deus e biodúvida para todos!